Palavra dessa noite, vem. Só para eu poder ouvir a sua voz e a igreja também. Aleluia, Jesus. Pai seja convosco, igreja. Saudade que eu tava de todos. Meu Deus. Hoje foi difícil, mas também não foi impossível chegar até aqui, mas né, tô querendo descansar. Se posar um mosquitinho na minha perna, eu caio. Vamos orar. Pai eterno, ó Deus da glória, sou grata a Ti por tudo, Senhor, porque tudo que Tu faz é bom. Pai, eis aqui o Teu Filho. Senhor, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos nesta noite. E agora, Senhor, é o momento em que nós abrimos o nosso coração para ouvir, Senhor, a Tua palavra. E a palavra, Senhor, que o Senhor colocaste no coração do Teu Filho. Senhor, que ela venha, Pai querido, ó Senhor, com grande poder de transformação em nossas vidas. Que possamos sair daqui, Senhor, com mente, coração transformados, Senhor. Limpos, Senhor, nosso corpo, a nossa alma, pela Tua palavra. Abençoa o Teu Filho grandemente, Senhor. Que, Senhor, que o bálsamo, Senhor, venha sobre ele neste altar. Senhor, que Teu Espírito Santo traga revelação, Pai. Traga, Senhor, o coração dele, aquilo que o Senhor quer transmitir para a Tua igreja, através do Teu Filho como um instrumento, Senhor, nesta noite. É o que nós Te pedimos, ó Pai. E já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente, paz, vamos lá. Confesso a você que a palavra dessa noite, aliás, toda vez que o Senhor vem nos dar um alimento para ser... Pode baixar aqui um pouquinho. Para ser compartilhado aqui para o corpo. Eu meio que passo por um processo, às vezes, um frenesi. Não frenesi, como é que eu vou dizer? Eu estava em casa e ontem, no sábado, comecei a ficar meio apreensivo, meio ansioso, eu não sei. Já viu quando uma mãe está para gerar um bebê? Vai se aproximando o dia dela ter o neném, começa a ter aquelas transformações, a ansiedade, o nervosismo, a vontade de ver o neném com aquela coisa, será que vai dar tudo certo? E a verdade é que às vezes, quando a gente está para transferir algo que Deus vai fazer passar por você, isso agita a gente por dentro. Ontem eu estava agitado. E eu só comecei a me acalmar depois que eu comecei a escrever. E eu não consigo às vezes formatar isso. Baixa um pouquinho o fundo. Às vezes eu não consigo formatar isso dentro de 40, 50 minutos de pregação, ou 1 hora. E às vezes, quando eu tento, mais ou menos, colocar a palavra de Deus dentro de uma caixinha, eu acabo me embaralhando. Quando eu chego em casa, ou às vezes eu estou aqui ainda saindo, eu lembro de alguma coisa que eu deveria ter falado. Mas porque pela preocupação de tempo, de horário, eu acabei esquecendo. Então o Espírito Santo falou assim, olha, é aquela velha história. Irmão, segura na mão de Deus e vai. E deixa Ele trabalhar do jeito que Ele quiser. Então vamos lá, abre a palavra do Senhor, vamos começar Gênesis 3. O Espírito Santo sempre nos leva lá para o início, fala muito aqui. Sempre começamos pelo início das coisas. Hoje nós vamos falar de um assunto que nós gostamos muito aqui na Refúgio Realengo. E que eu também entendo muito bem do ponto de vista material. Vamos falar sobre comida, sobre alimento. Mas talvez de uma maneira que você ainda não tenha entendido. Gênesis 3 vai dizer assim: 1.
A serpente era mais astuta de todos os animais. Eu sei que você já viu isso 3.500 vezes. Mas vamos ler. O Senhor sempre expande um pouco mais. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então não foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: não, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Então nós estamos falando sobre o primeiro pecado. Nós estamos falando sobre onde o caldo entornou, onde as coisas começaram a desandar. Onde a forma com que o diabo conseguiu colocar o pecado no mundo através de um ato de desobediência de Adão, iniciado em Eva. Mas o instrumento que o inimigo fez, dá para pensar, por que Deus coloca como um instrumento de livre-arbítrio e demonstração de amor, voluntariedade, o ato de comer alguma coisa? Deus coloca, ele poderia ter colocado um objeto ou uma planta, ou daquela planta você não chega perto, ou aquela árvore você não olha, ou aquele animal você não toca, mas não, Deus escolhe um alimento e fala para ele: olha, eu lhes dou todos os alimentos, todas as árvores, hortaliças, tudo, verduras para você comer, mas aquela ali você não toca. Aquela ali você não toca. É mais ou menos quando você entra de regime. Que o médico fala para você: olha, você pode comer isso, 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 você só não pode comer aquilo. Aí é exatamente aquilo que você vai sentir vontade. É interessante como é que funciona a nossa natureza, nosso corpo, a nossa mente. E daquela maneira, Deus foi colocando no coração do homem, ele foi explicando. E comida é um dos temas centrais da Bíblia. Mas eu não me refiro só ao alimento físico, eu me refiro a mais do que o alimento físico, porque o alimento físico, ele está ali para simbolizar algo que é muito mais profundo, que é muito mais verdadeiro, e que mantém o teu corpo espiritual saudável, que mantém a vida em você. O diabo, ele não começou a sua obra na terra matando milhares de pessoas, dizimando cidades. Ele começou mudando um pensamento. Ele começou mudando a forma com que o homem se via. O pensamento do homem, a maneira do homem raciocinar, a maneira dele agir, foi contaminada por aquilo que ele internalizou. Um alimento proibido. Mas o que aconteceu? Já parou para pensar o que aconteceu na natureza de Adão? O passo que ele teve foi o quê? Ele passou, o que a serpente falou para ele? Se vocês comerem, vocês vão ser igual a quem? A Deus. Conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ver, vocês vão conhecer como Deus conhece. Esse é o nosso problema até hoje. Entenda uma coisa. Adão não se via a partir de Adão. Adão se via a partir do Pai. Você quer entender como é que funciona isso? Quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhado. Uma criança, um bebezinho, quando nasce, pequenininho, a visão do nenenzinho é 30 centímetros. Ele só enxerga com clareza 30 centímetros. Sabe por que Deus fez assim? Porque no início da vida da criança, é fundamental que ela mantenha o seu foco aonde? Na sua mãe. Quando ela está amamentando, a criança está olhando para quem? Para sua mãe. Ah, pastor, mas tudo bem, para eu não errar o peito? Não, não é isso. Isso também, mas não é isso. A criança precisa se ver através dos olhos de sua mãe. Porque é muito importante quando o neném nasce, o médico vai lá e pega e bota a criança no colo da mãe. Às vezes a mãe ainda sendo costurada. Né? A cesárea, aquele açougue, aquele sangue para tudo que é lado. A médica vai lá, dá a palmadinha no bumbum do neném e vai lá e coloca para a mãe sentir, para ela olhar a mãe. Por quê? Porque já parou para pensar? Porque o bebê precisa entender o que está acontecendo. Ele precisa se ver. E ele se vê através da mãe. Quando ele olha para a mãe dele está com aqueles olhão. Lembra, Ney? Lembra quando você viu o Júnior pela primeira vez? Quando você olhou para aquele rostinho, cara de joelho. Que a gente falou que era lindo, mas na realidade tinha cara de joelho. Era lindo, né? Era feio.
Ele olha pra gente. Ele olha pra gente e a alegria dele é ver a reação da mãe. É olhar para os olhos da mãe e se sentir celebrado, se sentir desejado, se sentir amado. Você já chegou num ambiente. Cara, Disseu chegou. Não é Disseu, é Disseu. Quer ver? Ele tá entrando lá. Caraca, Disseu veio, meu Deus do céu. E o pessoal parte para te dar um abraço. Você chega naquele ambiente, imagina, Disseu. Você vai chegar na casa de alguém e você sente o quê naquele momento? Cara, o pessoal gosta de mim. Você se sente importante. Você se sente celebrado. Você, às vezes, pode estar num dia ruim, achando, poxa, eu sou a pior da pessoa, eu sou vacilão, eu sou fraco, eu sou. Aí quando tu chega na casa de alguém que te ama, muda o ambiente do teu coração. A forma com que eles te tratam, fazem você, te jogam para cima. Te joga para cima. E você entra ali de um jeito, mas você sai dali totalmente diferente. Por quê? Porque você viu você mesmo através dos olhos dos seus amigos que te amam. Você viu a você mesmo através do teu pai que usa os teus irmãos para mostrar para você que você é importante. Uma criança só vê 30 centímetros porque ela precisa manter o foco na celebração e na alegria e do amor da mãe. Por isso que é importante. Entenda uma coisa, quando Satanás faz Adão comer e Adão perde, o que Adão perdeu? Adão perdeu a capacidade de se ver pelos olhos de Deus. E ele passou a se ver pelos olhos humanos. E quando ele se viu pelos seus próprios olhos, o que ele sentiu? Vergonha, medo, temor. Depois que ele desobedece, Deus pergunta, onde você está? Deus sabia, mas Adão é que não sabia. Onde você está, Adão? Porque você comeu da árvore que te ordenei que não comesse. Adão, quem você está ouvindo? Imagina. Adão, quem você está ouvindo? Adão, quem você está assistindo? Adão, quem te mostrou que eu estava nu? Adão, quem está alimentando você? Que comida é essa que você comeu, Adão? Enquanto Adão comia da árvore da vida, Adão nunca se olhou pelos olhos humanos. Entenda uma coisa, no momento que você está passando por algum processo de depressão, tristeza, e que você se sente a titica do cavalo do bandido, nesse momento você não está se olhando pelos olhos de Deus. Só que a verdade a teu respeito não está naquilo que você vê. A verdade a teu respeito não está naquilo que alguma pessoa infeliz fale a teu respeito. A verdade a teu respeito está no coração do Pai. Quando a cura de Deus vem na nossa vida, ela se estabelece principalmente mudando os nossos olhos. Pela maneira com que a gente passa a se enxergar. Adão se via a partir dele. E duas coisas acontecem quando a gente usa os nossos próprios olhos, o nosso foco é errado. Ou você se vê abaixo do que você vale, ou você se vê acima do que você vale. Porque a gente não acha que o Satanás ele trabalha para te colocar para baixo, não. Às vezes você tem um ego hipertrofiado, então ele identifica isso no teu coração. Então o que ele vai fazer? Ele vai jogar você para cima. Ele vai fazer você pensar acima do que você deve a seu próprio respeito. A vaidade, a soberba. Em Romanos 2 é assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Sabe o que Paulo estava falando aos romanos? Cuidado. Não seja bom aos teus próprios olhos. Porque o inimigo, ele tanto joga você para um extremo, quanto joga você para outro extremo. A partir do momento que você começa a comer aquilo que você não deve, você começa a apodrecer por dentro. A tua natureza carnal e os espinhos que a Bíblia fala lá no Jardim do Éden, eles começam a se multiplicar dentro de você. Você começa a ter comportamentos e atitudes que não honram e não reagem para a natureza de Deus.
Entenda uma coisa, Cristo restaurou a nossa visão mudando aquilo que comemos. Como? Lembra da aliança simbolizada no corpo de Cristo e no sangue de Cristo? Por que pão e vinho? Por que o pão e o vinho são símbolos de uma nova aliança? Por que Deus usa esses elementos para nos ensinar acerca do perigo que há nos alimentos? Mas eu não estou falando sobre alimento físico, sobre o pão verdadeiro. Eu estou falando sobre o alimento espiritual. Mateus 4 vai dizer assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Em João 6,35 de Jesus diz assim... Perdão, Mateus 4,4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí no segundo sim eu coloquei João 6,35. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Que crê em mim não terá sede. Sabe o que ele está falando? Eu transformei o meu corpo e o meu sangue na comida e no alimento para restaurar aquilo que o homem havia perdido no jardim do Éden. Porque foi pelo aquilo que ele comeu, ele se contaminou. Então, por aquilo que ele passou a comer na nova aliança, veio a purificação. Veio a restauração. Por isso que ele se reúne. Entenda uma coisa, antes dele ser entregue aos romanos, o que ele faz? Ele chama os seus discípulos. Ele manda preparar o quê? Uma mesa. A mesa era tempo de Páscoa. Mas por que Jesus manda preparar aquela mesa? Naquela mesa ele celebrou a primeira Santa Ceia. Sabe o que ele está falando? E quando ele pegou e falou: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Na semana que vem nós vamos celebrar a nossa Santa Ceia. E muitas das vezes nós fazemos isso sem entendimento. Ele virou e falou assim: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Tomai, bebei, comei de mim. Quem não discerne o poder da ceia, não consegue receber as promessas da ceia. Quem não discerne o que está acontecendo quando você celebra essa aliança e internaliza o corpo e o sangue de Cristo, não consegue receber aquilo que está implícito nela. Cura, redenção, despertamento, avivamento. A única coisa, entenda uma coisa. Quando Paulo instaura a ceia, o que ele fala sobre a ceia? Ele diz o quê? Que ficou sabendo que há dissensão entre vós. Ele começa assim: que ao sentar-se para cear, uns não esperam pelos outros. Uns comem, outros ficam com fome. Não era pelo fato de não sobrar apenas, porque era uma questão de justiça. Sim, é lógico. Mas principalmente porque não estavam discernindo o que eles estavam fazendo. Ele estava dizendo: ei, essa ceia não é para matar a sua fome carnal. Vocês acham que esta mesa está preparada para matar a sua fome carnal? É muito, muito mais que isso. É muito mais importante que isso. E como vocês não esperam uns pelos outros, sabe que vocês não estão discernindo. Porque quando vocês têm um pensamento farinha pouca, meu pirão primeiro, vocês não entendem o que Deus fez por vocês e deseja que vocês façam pelos outros. Então vocês não estão discernindo o que estão fazendo. E para vocês que não discernem, não reconhecem, não voltam atrás, esse alimento não será cura. Porque estão desprezando, sabe o que eles estavam desprezando? Aquilo que Jesus tinha e deu para mim e para você. O que, pastor? Ele não era o primogênito? Então o que ele deu para nós, que era dele? A bênção da primogenitura. A herança que ele tinha do Pai. Ele deu para mim e para você. Então, sem perceber, eles estavam desprezando. Eles estão desprezando algo que é precioso, algo que é valioso. Um plano de restauração para restabelecer o cardápio dos céus na vida do crente. E todas as vezes que eu e você também não damos atenção àquilo que está sendo pregado, àquilo que está sendo... Nós estávamos ali estudando. Que coisa maravilhosa. Não foi? Mas o que é aquilo? É alimento.
Aquilo vai manter a gente o quê? Saudável, fortalecido. Aquilo faz com que a nossa natureza espiritual volte o quê? A dominar sobre a nossa própria alma. Faz com que eu comece a responder para as coisas de Deus. Ou seja, isso vai fazer com que eu sinta vontade de participar. Eu mude a minha escala de valores. O avivamento, ele vem na nossa vida por aquilo que nós comemos. Quanto mais eu como do alimento do cardápio do céu, menos eu vou querer do cardápio dessa terra. E quanto mais eu comer do cardápio do céu, mais o Espírito Santo vai colocando algumas coisas em ordem dentro de mim. A minha escala de valores vai mudando. Quando algo é muito importante, nós nos organizamos, nós estamos no nosso jeito, mas a gente não fica de fora. Porque eu estou vivo para aquilo, eu reajo para aquilo. Eu pulso por aquilo. Mas quando eu me alimento de outro tipo de alimento, então a minha natureza que Deus me deu, porque o meu espírito foi recriado, mas ele pode ter sido recriado e está adormecido. Por quê? Porque tudo que eu como não é para ele, é para a carne, é para a minha alma. Eu passo a maior parte do tempo me alimentando de coisas que me fazem bem à minha alma, enquanto o meu espírito vai ficando cada vez mais fraco. Daí eu não tenho o quê? Uma natureza que reage para as coisas de Deus. É como você pegar um molho de alface e dar para um cachorro comer. Ele não tem uma natureza que reage para aquilo ali. Agora, se você pegar um pedaço de alcatra e fizer assim, ele vem. Ele não larga do teu pé. Você vai para a direita, ele vai. Porque eu tenho um cachorro, sei como é que é. Eu pego um pedaço de carne bem cheiroso, eu vou para a direita, ele vai para a direita. Eu vou para a esquerda, ele vai na tua casa. É assim? Enquanto ele não vê que você comeu o último pedacinho, não tem mais nada para ele, quando ele vê, não rolou, não teve jeito. Pô, egoísta, hein? Caraca. Assim, meu cachorro quase que fala. Às vezes eu não quero dar besteira para ele, eu não dou, né? Eu vou comendo, ele fica ali olhando, fazendo aquela carinha. Um pedacinho, só um pouquinho, só uma partezinha daí, pô, quebra essa e tal. Aí quando tu come o último pedaço, ele te larga. Por quê? Se fosse um molho de alface? Não, porque ele tem uma natureza que reage para aquilo. Aí eu pergunto, qual a natureza que você vive? Qual o prazer que você tem em ouvir um louvor fora do horário da igreja, fora do ambiente, fora do dia do culto? Fora desse lugar, qual é o prazer que você tem de colocar um louvor na tua casa, de colocar um louvor no teu telefone, de ler um versículo? Quando você pega o seu telefone, tem de tudo ali, mas será que tem a Bíblia ali instalada? Quanto tempo, já parou para pensar quanto tempo você se alimenta de Deus, das coisas de Deus? Porque quanto menos você se alimenta para as coisas de Deus, menos você vai sentir vontade das coisas de Deus. Porque a tua natureza espiritual ela vai estar adormecida dentro de você. E aí o que acontece? Por consequência, você não reage para as coisas de Deus. E o problema é que muitas das vezes nós entendemos tais coisas, mas trocamos essa bênção da primogenitura por coisas tão pequenas. Abre lá, Gênesis 25. (25 e 29). Diz assim: um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo, disse-lhe: deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque estou muito cansado. É por isso que lhe puseram o nome de Esaú, Edom. Edom significa vermelho. Jacó, por isso daí veio os edomitas, descendentes de Esaú, dos homens que trocam as coisas de Deus por coisas efêmeras. Jacó respondeu-lhe: vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. Olha a resposta de Esaú. No 32 vai dizer assim: morro de fome. Que me importa o meu direito à primogenitura? Só que antes de você ter raiva de Esaú, para pensar se eu e você já não fizemos isso antes. Para pensar se quando as coisas estão tão apertadas, tão difíceis, que você para pensar: que me adianta ir para a igreja? Que me adianta orar? Que me adianta se eu já não como um pedaço de churrasco que já tem mais de um mês?
Veja se a nossa natureza carnal não pulsa dentro de nós. Porque pulsa na minha, vai dizer que não pulsa na tua? Lógico que pulsa. Só que o espírito vivificado em Cristo, que ainda se alimenta pelas coisas de Cristo, vira para a alma e fala assim: aquieta-te, alma, dentro de mim, tu ainda adorarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a tua natureza espiritual dizendo para a tua natureza carnal: aquieta-te. Esaú querendo vir para fora, dizendo para você: o que adianta você adorar? O que adianta você buscar? O que adianta você ir à igreja? E ele disse: se vou morrer de fome. Meu Deus do céu, é uma natureza que só pensa nas coisas do hoje, do agora, das minhas necessidades. E entenda, elas, suas necessidades, elas vão estar numa escala de valores com a tua alma se alimentando delas. Mas elas vão estar numa outra escala de valores quando você se alimenta do cardápio de Deus. Esaú estava cansado. Homens cansados negociam valores, negociam princípios. Por isso que Satanás vai sempre trabalhar para fazer com que você esteja sempre exausto. Satanás sempre vai ocupar você o mais tempo possível. Sabe por quê? Quanto mais você está com a tua corpo cansado, com a tua alma cansada, o homem cansado começa, a mulher também, começa a negociar valores, negociar princípios. Por isso, já parou para pensar por que hoje a hiperocupação? Não tem ninguém que você fale: e aí, como é que tá? Pô, tô na correria. É sempre uma correria, sempre uma correria. A intenção é te cansar. Para quando você estiver bem cansado e olhar para trás e ver o que você conseguiu com o teu trabalho, você dizer assim: caramba, falei tanto. Só que aí, em vez de você buscar entendimento, sabe o que você faz normalmente? Estou falando da nossa natureza, todos nós. Que a espada está cortando para aí, está cortando para cá também. Quando você olha para trás e vê tanto sacrifício, vê tanta coisa, você olha e vai questionar o Senhor. Aí, em vez de você parar e pensar assim: do que eu tenho me alimentado? Não, eu vou falar assim: poxa, Senhor, será que tu não está vendo, não? Será que o Senhor não está olhando para a minha vida? Não está olhando porque eu estou passando? Estou ralando tanto. E o Senhor está lá atrás, com uma mesa posta, esperando para te dar um alimento. E vai fazer você correr menos e ouvir mais. Andar menos e desfrutar mais. Ouvir mais e falar menos. As coisas eternas, trocadas por uma necessidade momentânea. O jardim do Éden não mudou. O que você come decide se você vive ou se você morre. Quem alimenta a nossa casa, quem determina o nosso comportamento, o que determina aquilo que você cultua é aquilo que você cultiva. Sabia? Se você passa o dia inteiro cultivando a necessidade, você vai cultuar Satanás. Se você passa o dia inteiro fazendo do teu problema o teu gigante, todos os dias você vai acordar e só vai falar naquilo. Quando você só fala de um problema, quando você só fala de uma pessoa, quando você só fala de uma dificuldade, você transformou ela num gigante. E mais do que o gigante, ela passa de gigante a uma entidade. E você passa a adorar aquilo e sem perceber. Como assim, pastor? Eu adoro a Deus. Adora? Você adora ao Senhor? Olha, desde o momento em que você acordou na sua cama até o momento agora que você vai dormir. Quanto tempo você pensou no seu problema e quanto tempo você pensou em quem Deus é? Não é o que ele pode fazer. Porque às vezes você pensa em Deus por causa do problema. Você está de novo pensando no problema. A questão é quanto tempo você consegue se desligar do problema e lembrar de quem Deus é. Simplesmente porque Ele é. Quando você chega à conclusão de que você passou a maior parte do seu dia só pensando nas dificuldades, você chega à conclusão de que você fez da tua dificuldade a tua entidade, passa a cultuar ela. Porque você cultivou ela o dia inteiro. As coisas eternas trocadas por uma necessidade momentânea. Vai lá em Daniel 1.
Daniel 1, 8. O que você come decide se você vive ou se você morre. Vai dizer assim, Daniel 8, Daniel 1, 8. Daniel 1, 8. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Todo mundo conhece essa história, né? Daniel é levado, Sadraque, Misaque e Abednego, levado para a Babilônia, para o cativeiro. Dali, o rei da Babilônia decide pegar aqueles jovens que eram viçosos, que eram inteligentes, porque é assim que a Babilônia faz, ela vem no meio do povo de Deus e pega os especiais para mudar e transformar numa referência torta. Então, meu amado, minha amada, se você é uma pessoa especial, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que produz frutos no reino do Senhor, entenda, você é alvo de Satanás para pegar você, tornar você torto, deformado e transformar numa referência contrária àquilo que Deus te chamou para ser. Mas o interessante é que o rei da Babilônia faz isso, mas ele se propôs o que no seu coração? Ele chegou para o rei da Babilônia, chegou para o seu imediato ali, para o seu copeiro, ó, dá para eles o melhor das iguarias, o vinho, a comida e a bebida. E aí Daniel levanta e fala para o copeiro, e o copeiro concede, deixa que a gente coma hortaliças e verduras por 10 dias. Deixa que a gente coma por 10 dias. E aí o copeiro falou, não posso, porque depois de 10 dias ele vai vir aqui, vai ver todo mundo forte e vocês franzindo. E vocês fracos. Entenda uma coisa, há um entendimento nessa história muito lindo. Não apenas porque, gente, comida. O vinho tinha também em Jerusalém. Não tinha vinho em Jerusalém? Qual a diferença do vinho de Jerusalém para o vinho da Babilônia? Vinho não é vinho? Porque não se tratava de comida. O propósito no coração de Daniel, que Daniel entendeu, não era uma questão de alimento, era uma questão de cultura. Era uma questão de mudar o cultivo que o rei da Babilônia queria fazer. Era mudar aquilo que Daniel cultivava. Porque aquilo que ele cultivava denunciava quem ele cultuava. Imagina Daniel quando chega lá, porque todos os utensílios da casa do Senhor, os pratos, as canecas, foram levados pelo rei da Babilônia. E quando eles chegaram lá, imagina Daniel chegando na mesa do rei e olhando os pratos da casa do Senhor, do templo do Senhor, sendo usado para orgias, para bebedices. Tinha vinho ali, mas era o vinho que de ira. Ele falou, eu não posso pegar nisso e fazer o que eles estão fazendo. Isso era da casa do meu Deus. Lá era para culto, aqui é para vergonha. Quando ele decide não se contaminar, Daniel entendeu o que Satanás queria usando a comida. Era mais que um simples alimento, era mudar a cultura dele. Se você muda a cultura, você muda o que ele cultiva. Por isso nossos jovens são tão bombardeados o tempo inteiro. Já viu? Você cria às vezes teu filho com todo carinho, com todo amor. Por muito sacrifício você consegue colocar ele no bom curso ou numa faculdade. Com 6 meses lá dentro ele já não tem certeza mais se ele é menino, se ele é menina. Com 6 meses lá dentro, ele já vira para você e fala assim, ah, pai, não é bem assim, sabe? Do jeito que você entende, não é bem assim. É porque hoje em dia as coisas são diferentes. Tem coisas que não mudam, os princípios de Deus não mudam, o alimento do céu não muda. O problema não é o teu filho estar nesses ambientes, o problema é quem alimenta ele. Daniel estava no pior dos ambientes possível, mas não se alimentava dele. Daniel estava num lugar onde a promiscuidade, o pecado imperava. Mas Deus pôde construir sobre Daniel, por quê? Porque Daniel se separou. E o interessante é que a comida da Babilônia, já parou para pensar no propósito da Babilônia? Porque quando Deus tira o povo do Egito, vai falar sobre o quê? O que aconteceu quando Deus tira o povo do Egito? Deus não mudou a alimentação dele?
Olha como é que comida é um tema central da Bíblia. Quando Deus tira o povo do Egito, leva para o deserto, muda o cardápio. Em vez de cebolas e as iguarias do Egito, eles começaram a comer o quê? Maná que caía do céu e água que saía da rocha. Não foi? E com mão forte ele fez isso, sem que houvesse o quê? Merecimento do povo, sem que houvesse participação do povo. Deus foi lá, botou um termo e tirou o povo daquele lugar. Mudou o cardápio do povo. E Deus faz com eles um processo que a gente chama aqui de desintoxicação. Quem já fez aquele suco detox, aquele regime detox? Sabe para que serve? Já fez, Pedro? Sabe por que serve esse regime detox, suco detox? É para você eliminar o que? As toxinas de uma alimentação errada. Mas mais do que isso, sabe o que é que acontece? O que acontece comigo? Talvez aconteça com vocês também. Quando você vai para um regime, o regime começa a devolver a você o paladar das coisas. Como assim, pastor? A palavra de Deus vai dizer o quê? Que a alma farta pisa os favos de mel. Mas para aquela sedenta, toda a mágoa é doce. Quando Deus tira o povo do Egito e coloca no deserto, Deus está devolvendo a eles. Porque eles não saberiam mensurar o valor da terra que mana leite e mel se eles não tivessem passado pelo deserto. O deserto serviu para recuperar o paladar daquilo que era verdadeiro, que havia se perdido. Como você faz um regime, que você está cheio de fome, até aquilo que tu não gosta muito, tu sente vontade de comer. Quer dar uma vontade louca de comer doce? É só dizer assim, ó, o médico falou que você não pode comer doce durante um tempo. Dá uma vontade de comer doce que você nunca... Eu, por exemplo, nunca liguei para doce. Bastou o médico falar para mim assim, ó, você não pode comer doce. Me deu uma vontade louca de comer doce. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? Nós precisamos entender que o Senhor está tentando novamente, aqui nessa terra de Realengo, restaurar um cardápio que nos vai levar para as coisas de Deus. E a Babilônia, pastor? 9:15. Não vou terminar essa palavra, Jesus. Mas e a Babilônia, pastor? A Babilônia vai falar de uma comida que não é Deus que tira de você. É você que rejeita. Babilônia, Egito, fala do homem no pecado. Um homem sem Deus. Babilônia vai falar do homem fora da terra da promessa. O homem fora do centro da vontade de Deus. Quando o rei da Babilônia leva o povo cativo e tenta mudar a comida daquele povo, quando Deus coloca lá termo, até aqui, agora você libera meu povo. Você sabia que muita gente não voltou? Você sabia que muitos judeus não quiseram voltar para reconstruir a cidade? O lugar de sua origem, o lugar dos seus pais, da sua história, da sua infância, as memórias, os valores, morreram. Uns viraram comerciantes, lucraram. Eu estou bem aqui, já estou bem instalado, eu já tenho meu comércio, por que eu vou voltar para lá? É isso que Babilônia faz comigo e com você. Embora você creia em Deus, você está fora do centro da vontade de Deus. Como, pastor? Por aquilo que você come. Deus já te tirou do mundo, mas você continua se alimentando do mundo. Daí você pode não estar no mundo, mas o mundo ainda está em você. Lembra que nós falamos aqui no estudo? Deus tira a gente do mundo de pecados. Mas é nós que precisamos expurgar os pecados que ainda estão na gente. Para reconstruir, foram poucos que voltaram para reconstruir. E Deus está esperando eu e você. Deus está nos aguardando para retomar. Sabe qual é a construção que Deus está aguardando a gente retomar? Sabe qual é a maior obra de Deus na tua vida? Sabe, Alexandre? A maior obra de Deus na tua vida
é você. Quando Deus fala assim, vem e vamos reconstruir, Deus está falando, vamos retomar a obra que vocês pararam por desobediência. Vamos retomar a obra. Agora a pergunta é, nós temos uma natureza que reage para isso? Nós temos uma natureza que responde para o propósito? Eu ainda tenho interesse, eu ainda tenho esperança, eu ainda tenho vontade de voltar para o centro da vontade de Deus? O que você come vai determinar se isso vai morrer na sua vida ou se isso vai voltar a viver. Ainda tinha muita coisa aqui para passar. Amados, refúgio de Realengo, o Senhor está falando com a nossa casa. Ele está tratando com a gente, restaurando coisas que estavam perdidas, colocando a gente de volta na posição. Mas se nós sairmos por aquela porta e pegarmos essa palavra e colocarmos no arquivo, aqueles arquivos de mensagem, e nós não respondermos para isso, vai ser só uma palavra. Você sair daquela porta e continuar se alimentando da mesa da Babilônia, continuar comendo, se enchendo de porcaria, se enchendo de entretenimento, ocupando o seu tempo com tudo que é. Porque Babilônia não fala das coisas proibidas. Babilônia fala das coisas permitidas, mas que não fazem bem para o crente. Ver um filme não é proibido, meu Deus do céu. Mas se todas as vezes que você quer relaxar é só isso que você sabe fazer, será que algumas coisas não estão fora do lugar? Eu falo por experiência própria, meus amados. Para eu começar a descobrir algumas coisas. Eu vejo filme também, gosto. Mas eu comecei a entender que havia alguns excessos na minha vida. Primeira coisa que eu fiz na minha casa, eu fui lá e arranquei a Sky. Por quê? Porque no momento eu não sabia ter Sky. Como assim, pastor? É proibido ter Sky? Não. Mas eu não estava sabendo lidar com a Sky. Porque eu passava o tempo inteiro procurando uma série boa para ver. Mas tinha alguma coisa errada? Não, não tinha pornografia, não tinha palavrão, não tinha nada disso. Eu sou crente. Eu sou crente, não tem nada errado. O problema é que eu passava horas e horas vendo aquilo. Ou eu estava trabalhando, ou eu estava me alimentando de entretenimento. E nunca tinha tempo para Deus. Daí eu não podia reagir para as coisas de Deus. Lembra que eu falei lá em Apocalipse, para a gente encerrar? Não posso deixar de falar isso, eu sei que a hora está um pouco avançada. Mas eu estou sentindo que o Espírito Santo está trabalhando no coração de algumas pessoas. E também de pessoas que estão nos assistindo. Lá em Apocalipse 10, 9, deixa que eu leio para ser rápido. Em seguida, me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse um livrinho, ao que ele me declarou: pega-o e come-o. Ele lhe será amargo no estômago, todavia doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi depressa. E de fato, ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que engoli, meu estômago ficou amargo. Sabe o que ele está dizendo aqui? O João teve essa visão. É quando a gente vem para o culto, a gente se alegra muito nas palavras reveladas. A gente procura sempre, uma boa palavra para ouvir. Às vezes em casa, a gente procura sempre um rema. Uma palavra revelada. Algo que seja doce quando a gente come. O problema é que quando ele bate no ventre, ele começa a causar o que é amargo. Sabe o que é amargo no ventre? É quando por causa daquela palavra você tem que fazer renúncias. Por causa daquela palavra você tem que se separar. Por causa daquela palavra você começa a sofrer perseguições. Por causa daquela palavra a tua família começa a te criticar. Por causa daquela palavra que foi doce na boca, hoje você vive um amargo no seu ventre. Sabe o que isso quer dizer? A palavra está mudando a sua natureza. Porque proporcionalmente o seu ventre espiritual está doce. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é a tua alegria. Muitas das vezes você vai ter que ficar triste para alegrar o teu Deus. O que define se você vive ou se você morre é aquilo que você come. Vamos ficar de pé.
Aleluia. Essa palavra, ela me pegou. Eu sou gordinho, gosto de comer, né? E passei uma parte da minha vida comendo mal, comendo errado. Hoje eu já mudei bastante, já melhorei muitas coisas. Mas as consequências ficam. Mas Deus é poderoso para nos fazer vencer acima delas. E eu pedi a Deus uma coisa. Eu falei, Senhor, não deixe com que essa palavra morra dentro de mim. Eu quero ter uma natureza que se alegra em poder te servir. Quando eu ouço que tem alguma coisa que eu possa participar, que eu possa me envolver, que eu possa me fortalecer, que eu possa ouvir você falar através de alguém, eu quero que isso queime dentro de mim. Porque pregar aqui, meus amados, é fácil. Eu posso falar de coisas que pode... Por quê? Porque vem para vocês. Quando eu estou em casa e que meu ventre começa a ficar agitado, eu sei que Deus quer falar com a igreja, como aconteceu ontem. Minha sogra até falou comigo, Alan, você está bem? Hoje também falou, Alan, você está bem? Estou sentindo você triste, estou sentindo você meio contrito, meio... É como uma mãe, agora que pari, agora que liberei, porque Deus faz a gente sentir isso. Guarda essa palavra no teu coração, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus trabalhar. Você vai perceber que algumas alegrias, alguns prazeres que se perderam vão retornar. Você vai voltar a ter o teu coração avivado, a tua alma dominada, a tua carne governada e o teu espírito liberto. Coloca a mão no teu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos nessa noite por essa palavra, Senhor Deus amado, ministrado ao nosso coração, pelo teu Espírito Santo que veio de forma didática, Senhor, de forma branda, calma, tranquila, para que nós pudéssemos entender, Senhor Deus, aquilo que foi passado. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, como uma semente colocada num solo fértil, faz essa palavra botar, faz ela produzir frutos, Senhor. Nós não queremos mais comer da mesa da Babilônia. Nós não queremos mais nos alimentar daquilo que é venenoso, daquilo que está nos fazendo mal, que às vezes parece ser gostoso, mas está nos destruindo o nosso relacionamento contigo. Pai, te damos uma resposta nessa noite, Senhor. Queremos a tua palavra, queremos os teus amores, queremos os teus louvores, queremos a vida eterna que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Queremos o pão que desceu do céu. Queremos, Senhor Deus amado, o teu sangue. É o vinho que representa o teu sangue. Queremos a comunhão plena e perfeita contigo, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, só um aviso. Domingo, batismo em Bangu. 5 horas. 5 às 6. Esquece não, Ediceu. 5 às 6. De lá para cá, nosso diácono Alexandre vai estar com a van. Vai estar tudo certo, né? Vai trazer o pessoal que não tiver carro para estar celebrando o culto, celebrando a ceia aqui. Tá bom? Então, peço a vocês que orem pelo Odisseu, orem pelo meu filho Júnior, orem pela Deiane, para que Deus os guarde e essa promessa se cumpra na vida deles. Amém? Então, fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por essa noite maravilhosa, Pai, por tudo que tu ministraste nessa noite. Pedimos que o Senhor venha conosco e dispense a sua bênção em nosso lar, Pai. Que assim que entrarmos, Senhor, tudo aquilo que vem conosco, invada a nossa casa, invada do coração das pessoas que nós amamos. E que temos a tua paz, não a paz desse mundo, mas a tua paz, Senhor. Fica conosco, dá-nos vitória durante esta semana, Pai. Que quarta-feira seja mais um dia de encontro, Pai. Que a nossa natureza venha reagir para esse dia, para esse encontro em Ti. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus. Não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam: em Deus. Em Deus. Vai na paz. Meus amados, quarta-feira nós vamos estar fechando
a palavra As Três Medidas de Cristo, tá? Não faltem. Traz um visitante também. Amém? Vamos lá, vamos lanchar.